A Anistia Internacional lançou... Pode ficar aí mesmo. A Anistia Internacional lançou, em agosto desse ano, um relatório chamado Você Matou Meu Filho, homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Pode. A Anistia teve acesso a dados estatísticos a respeito de homicídios registrados como homicídios decorrentes de intervenção policial no Estado e na cidade do Rio. Também entrevistou dezenas de pessoas, entre testemunhas de casos específicos, familiares de vítimas, defensores de direitos humanos, policiais civis e militares, defensores públicos. Foi uma pesquisa que durou cerca de um ano e culminou com a publicação desse relatório em agosto desse ano. No estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, foram registrados 8.466 casos de homicídios decorrentes de intervenção policial no estado. 5.132 desses apenas na capital do Rio. Pode passar, por favor. Quando a gente olha a tendência desses registros, dessas mortes nos últimos 10 anos, a gente vê que, a partir de 2007, houve uma tendência de queda que durou vários anos, com uma redução significativa do número de casos de homicídios decorrentes de intervenção policial no estado do Rio. Alguns elementos contribuíram para essa queda sucessiva durante vários anos. Por exemplo, uma portaria da chefia da Polícia Civil que estabelecia procedimentos específicos para a investigação e atuação da Polícia Civil no caso de mortes decorrentes de intervenção policial, a instalação da UPP em algumas áreas, que em algumas áreas conseguiu reduzir o número de homicídios por parte da própria polícia, e o estabelecimento do sistema integrado de metas, que incluiu, a partir de um determinado ano, metas específicas para a redução de homicídios decorrentes de intervenção policial. No entanto, entre 2013 e 2014, a gente pôde observar um novo aumento de 39% nos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial, um aumento bastante significativo. A maior parte desse aumento, no entanto, não ocorreu na capital, mas na região da Baixada, Grande Niterói, São Gonçalo e do interior fluminense. E se a gente olha os dados atuais, comparando o primeiro semestre de 2014 com o primeiro semestre de 2015, a gente vê novamente uma tendência de aumento de pelo menos 22% nos casos de registros de homicídios decorrentes de intervenção policial, o que mostra que, além do problema não ter sido solucionado totalmente, embora tenha havido uma tendência de queda expressiva durante vários anos, provavelmente as medidas adotadas se esgotaram no enfrentamento ao problema e os casos voltaram a subir significativamente já nos últimos 2 anos. Pode passar o próximo, por favor. Por que olhar para os homicídios causados pela polícia quando, além de tudo, o Brasil, né, como a Renata apresentou antes, é o país com o maior número de homicídios no mundo? Esses homicídios não são investigados, enfim. A Anistia teve acesso aos dados do Rio de Janeiro especificamente, então não podemos falar para todo o Brasil. Mas quando a gente olha os dados da cidade do Rio de Janeiro e a gente compara a porcentagem dos homicídios decorrentes de intervenção policial em relação aos homicídios em geral, nos últimos 5 anos, né, entre 2010 e 2014, a gente vê que a polícia em serviço foi responsável por uma porcentagem muito significativa do total de homicídios. Em 2010, essa porcentagem chegou a 21,88%. Em 2014, essa porcentagem reduziu um pouco, mas em todos esses anos, né, se você faz a média, dá uma média de cerca de 16%. Imaginar que a polícia em serviço é responsável por 16% do total de homicídios é muito chocante. Qualquer política de redução de homicídios no Brasil e no Rio de Janeiro deve olhar também para a redução dos homicídios causados pelas operações policiais. E isso a gente está falando especificamente das mortes causadas pela polícia em serviço, sem considerar... sem considerar, por exemplo, as mortes causadas por policiais fora de serviço e por grupos de extermínio e milícias, que, no caso do Rio de Janeiro, também tem uma atuação significativa. Pode passar, por favor. Quando a gente olha o perfil da vítima, das vítimas de homicídios decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro, a gente encontra um perfil parecido, seguindo a mesma tendência do perfil da vítima de homicídio em geral, embora algumas porcentagens apareçam
mais expressivas, digamos assim. Então, a vítima de homicídio por parte da polícia é também o jovem negro do sexo masculino. Mas, quando a gente olha as porcentagens, a gente vê que 99,5% são homens, 79% são negros e 75% são jovens. Isso considerando dados de 4 anos, entre 2010 e 2013 da cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram acessados a partir do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, que forneceu esses dados desagregados por idade, gênero e raça-cor. Pode passar, por favor. Além de apresentar esse contexto e esses dados estatísticos que mostram a escala, né, do problema dos homicídios causados pela polícia no Rio de Janeiro e esse histórico, a Anistia Internacional decidiu fazer uma análise mais precisa de como acontece essa morte e o que faz com que ela não seja investigada e não seja levada à justiça. Para isso, a gente identificou qual a área na cidade do Rio de Janeiro que apresenta o maior número de registros. A cidade do Rio, para fins de gestão da segurança pública, é dividida em AISPs, Áreas Integradas de Segurança Pública, que são as áreas de atuação dos batalhões da Polícia Militar e das delegacias de Polícia Civil. A área que, em 2014, apresentou o maior número de registros de homicídios decorrentes de intervenção policial foi a área do 41º Batalhão, que é essa área que compreende o bairro de Irajá. Pode passar o próximo, por favor. O que a Anistia Internacional fez? A gente identificou, né, então, em 2014, tivemos 580 homicídios decorrentes de intervenção policial no Estado, 244 no município do Rio, 68 na área do 41º Batalhão. Dentro dessa área, a delegacia que teve o maior número de registros foi a área coberta pela 39ª Delegacia de Polícia, com 43 registros, e dentro dessa área, a Anistia Internacional escolheu a favela de Acari, que teve 10 registros de homicídios decorrentes de intervenção policial em 2014. Então, a Anistia Internacional colocou uma lupa, né, diminuindo a escala, e colocou uma lupa no que aconteceu em Acari. A Anistia Internacional realizou 14 visitas a Acari, diversas entrevistas com testemunhas oculares dos casos, familiares de vítimas, outros moradores de Acari e defensores de direitos humanos e lideranças locais. A Anistia também teve acesso aos registros de ocorrência da Polícia Civil, embora não tenha tido acesso aos laudos periciais sobre essas mortes. Mas o que a Anistia Internacional viu, pode passar, por favor, o próximo slide, é que dessas 10 mortes decorrentes de intervenção policial em Acari em 2014, os registros de ocorrência descreviam uma dinâmica do fato de que teria havido confronto, de que os policiais teriam matado em legítima defesa, respondendo ao que eles chamam de uma injusta agressão. A Anistia Internacional, dos 10 casos, conseguiu documentar 9. E em todos os 9 casos documentados pela Anistia Internacional, houve fortes indícios de execuções extrajudiciais. Ou seja, o que aconteceu pode ter sido muito diferente do que está registrado no registro de ocorrência da Polícia Civil. Pode passar, por favor. A gente trouxe esse mapa de Acari. As bolinhas em amarelo indicam os locais onde essas mortes aconteceram. Ao caminhar por Acari, você vê que muitas delas aconteceram em locais muito próximos. Os moradores de Acari convivem, na verdade, com essa violência letal da polícia de forma cotidiana. Essas mortes acontecendo de formas muito próximas uma das outras, e Acari é uma favela que tem um histórico de violência por parte da polícia e por parte de grupos de extermínio. Em julho desse ano, foram marcados os 25 anos da chamada chacina de Acari, em que 11 meninos e meninas foram desaparecidos e os corpos nunca foram encontrados. E uma das mães de Acari, né, que lutou por justiça para o caso do desaparecimento desses meninos, foi morta em 1993, a Edmeia, e até hoje o caso da Edmeia não foi levado a julgamento, mesmo 22 anos depois. Pode passar, por favor.
Eu não vou entrar nos detalhes dos casos, mas só para dizer um pouquinho como que essas mortes aconteceram. 2 desses 9 casos documentados pela Anistia aconteceram numa situação conhecida como Troia. Essa situação faz uma alusão, né, ao cavalo de Troia, esse é o nome faz uma alusão a isso. Os policiais se escondem numa determinada casa, ficam ali por muitas horas, esperando uma determinada pessoa passar para, então, intencionalmente executar essa pessoa. Esse foi o caso do que aconteceu com o Marcelo e o Davi. Importante a gente dizer que a maior parte desses nomes, na verdade, são nomes fictícios, porque as pessoas entrevistadas pela Anistia pediram para permanecer no anonimato e pediram para que esses nomes não fossem revelados publicamente. No caso do Davi, por exemplo, essa foi uma morte que aconteceu às 11 da manhã, os policiais estavam escondidos nessa casa que está aí na foto, os policiais atiraram nele, ele ficou ferido, conseguiu rastejar por alguns metros, os policiais desceram da casa, cercaram o corpo dele, dezenas de pessoas se juntaram ao redor dele, os policiais não deixaram que fosse prestado socorro, agrediram a mãe do Davi nesse momento, ameaçaram matar ele enquanto ele ainda agonizava. No final, ele sangrou até morrer por omissão de socorro, com dezenas de pessoas ali ao redor, pedindo para socorrer esse menino, esse rapaz. O corpo dele só foi retirado dali por volta das 4 da tarde, quando finalmente, numa das raras ocasiões em que isso acontece, a Polícia Civil chegou para fazer a perícia no local, e isso é tão raro de acontecer dentro de uma favela que a perícia da Polícia Civil, né, quando a Polícia Civil chegou no local, os moradores aplaudiram a chegada da Polícia Civil ali, vendo nisso um sinal de que talvez pudesse haver justiça para esse caso, embora o caso não tenha sido investigado e os policiais tenham feito o registro como sendo uma resistência. Pode passar, por favor. Em alguns casos, muitos relatos, as pessoas dizem que a polícia simplesmente entrou atirando. Isso é recorrente não só nos casos de Jacari, mas em outros casos documentados pela Anistia já há vários anos no Rio de Janeiro, em que a polícia simplesmente entra atirando sem ter nenhum motivo para isso, sem estar havendo um tiroteio naquele momento. Pode passar, por favor. Em outros casos, o que aconteceu é que as pessoas já estavam ou feridas ou rendidas, ou não estavam armadas e, portanto, em nenhuma dessas situações apresentavam um risco à vida do policial ou risco à vida de terceiros. E os policiais, ao acharem que essa pessoa era suspeita de cometer um crime ou estava cometendo um crime ali em flagrante, em vez de levar preso, intencionalmente efetuou mais disparos executando essa pessoa. E aí eu vou rapidamente falar de um caso em que o menino já estava, enfim, ele correu da polícia, levou um tiro, caiu no chão. O policial chegou perto, o menino levantou a mão e falou: perdi. E o policial, ao invés de prender o rapaz, deu mais antes de dar um tiro, ainda falou: perdeu nada, eu vim buscar a sua alma. E aí executou esse menino. E aí uma fala recorrente, tanto das testemunhas quanto dos familiares, por que não prenderam? Né? Por que mataram? Precisava matar? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer em relação ao uso da força letal por parte da polícia. Pode passar, por favor. Pode passar. Existem vários outros abusos que aconteceram em Jacari por parte da polícia, que ao longo dessa pesquisa a Anistia Internacional, embora a Anistia estivesse pesquisando homicídios pela polícia, os relatos das pessoas trazem outras denúncias, né? Pessoas que ficaram permanentemente feridas por causa do uso de arma de fogo. O caso da creche de Jacari, que foi já sistematicamente alvejada em operações policiais, o que é muito grave, inclusive resultando numa funcionária da creche e numa criança já feridas. Enfim, outras denúncias aparecem para além, né, dos casos de homicídio e de execuções extrajudiciais. Esse relatório também traz alguns casos de fora de Jacari para ilustrar uma determinada dinâmica de atuação desses policiais que dificultam a investigação desses casos, né? Que dinâmicas são essas? Por exemplo, tentativa de alteração da cena do crime. Então, tem uma operação policial em que resulta numa morte, os policiais sistematicamente removem esse corpo, né, impedindo que seja feita uma perícia de local. Ou uma tentativa de criminalizar a vítima, tentando plantar
portar armas, né, e forjando, portanto, uma suposta resistência. Esse é o caso do menino Alan, morto por policiais militares na favela da Palmeirinha no início desse ano, um caso que ficou bastante conhecido, cuja farsa só foi desfeita porque o vídeo do celular do menino Alan depois veio à tona mostrando que o que aconteceu foi muito diferente. Os policiais disseram que tinham sido recebidos a tiros, quando, na verdade, os 3 meninos estavam simplesmente conversando e brincando de filmar no celular na porta de casa. E a polícia matou um deles e feriu o outro. E o que ficou ferido foi preso por tentativa de homicídio contra os policiais. Não fosse o vídeo, isso nunca teria vindo à tona e provavelmente o menino Chauan, que era o que tinha sobrevivido, estaria preso até hoje por tentativa de homicídio. O caso do DG, que foi morto no ano passado por policiais da UPP, houve uma grande alteração da cena do crime, indícios de que ele foi colocado em outro lugar, o corpo dele, que o corpo teria sido lavado, troca das roupas. Isso dificulta muito o trabalho da própria perícia para elucidar esses crimes. Pode passar. O caso do menino Eduardo, eu não vou falar desse caso porque a Terezinha, mãe dele, está aqui hoje e ela vai poder falar diretamente desse caso. É um menino de 10 anos morto por policiais militares no Alemão. E o caso do menino Jonathan, lá de Manguinho, também. A investigação desse caso só pôde acontecer porque os familiares se mobilizaram e não deixaram que o registro fosse feito como auto de resistência. E aí o caso foi parar na divisão de homicídios. Então, a mobilização de mães, familiares e da comunidade é fundamental para que esses casos não permaneçam invisíveis e, portanto, não fiquem sob o manto do auto de resistência, mas sejam investigados como um homicídio. Pode passar, por favor. E aí, o último ponto que eu gostaria de levantar tem a ver justamente com essa não investigação e consequente impunidade dos casos de homicídio decorrente de intervenção policial. A Anistia teve acesso ao status dos procedimentos administrativos relativos a homicídio decorrente de intervenção policial em 2011. Foram 220 registros em 2011, com um total de 283 vítimas, porque, às vezes, um registro tem mais de uma vítima, né? Quando a gente olha o que aconteceu 4 anos depois, ou seja, em 2015, a gente vê que, desse total, só foi feita uma denúncia por parte do Ministério Público em relação aos policiais envolvidos no caso. Tiveram 12 pedidos de arquivamento, sendo que é importante dizer que a maior parte desses pedidos de arquivamento foi por falta de provas, não foi por ver, de fato, que o policial não teria agido de forma ilícita, mas foi por falta de provas. 21 casos foram enviados à Justiça, mas devido a uma prisão em flagrante que não tinha a ver com auto de resistência, ou seja, um outro crime que estava acontecendo ali. E, na verdade, 183, ou seja, a grande maioria, simplesmente a investigação permanecia em aberto, o que é chocante. Por quê? O homicídio decorrente de intervenção policial é um caso de homicídio de autoria conhecida. O policial faz o registro e diz que matou. Só que ele diz, muitas vezes, que foi em legítima defesa. Mas é um homicídio de autoria conhecida. E a Polícia Civil tem metas específicas para cumprir para a conclusão de inquéritos. Por que um homicídio de autoria conhecida, quando a Polícia Civil tem metas específicas a cumprir para a conclusão de inquéritos, permanecem abertos durante mais de 4 anos? Qual é o futuro dessas investigações, né, se depois de 4 anos elas permanecem abertas sem nenhuma conclusão? Então, isso mostra um quadro chocante de impunidade, e essa impunidade, além de ser uma segunda forma de violência contra as famílias, ela é também uma carta branca, né, alimenta o ciclo de violência policial e da letalidade policial na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. E aí queria falar rapidamente, um dos elementos que dificultam também a investigação é a constante ameaça e intimidação às testemunhas, aos familiares das vítimas e aos defensores de direitos humanos que denunciam os casos de homicídios pela polícia. Esse é o Delei Jacari. Ele já foi ameaçado várias vezes, a casa dele já foi alvejada a tiros por policiais. Muitas das testemunhas e dos familiares que falaram com a Anistia Internacional pediram para permanecer anônimos justamente porque têm medo dessa retaliação. Isso é um tema que precisa ser abordado, principalmente no contexto de uma precarização dos programas de proteção a defensores de direitos humanos e proteção a testemunhas, que
assim, o Programa de Proteção à Defensora de Direitos Humanos hoje é inexistente e o de proteção a testemunhas, enfim, sofre muitos desafios, digamos assim. Então, isso é um tema que precisa ser abordado porque é fundamental nos casos, para apuração e responsabilização dos casos de homicídios pela polícia. E aí, para fechar, só para dizer que esse relatório traz cerca de 20 recomendações, muitas delas para o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também faz recomendações ao governo federal e ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional, a anistia faz 3 recomendações específicas, mas, obviamente, está aberta a discutir muitas outras medidas que podem ser tomadas. Uma delas tem a ver com a aprovação do PL 4471, que foca especificamente, né, nos mecanismos de investigação dos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial ou crimes violentos cometidos por agentes do Estado. O outro tem a ver com a regulamentação do trabalho das ouvidorias de polícia, que deve ter mais independência e mais recursos para realizar a investigação dos casos de homicídios decorrentes de intervenção policial. E a terceira recomendação tem a ver com a incorporação na legislação brasileira de 2 princípios internacionais: o Código de Conduta da ONU para agentes responsáveis por garantir a lei e os princípios básicos da ONU por uso da força e armas de fogo para os agentes responsáveis por fazer cumprir a lei. Enfim, esse relatório também inaugura uma campanha que é Diga Não à Execução, por causa desses fortes indícios de execuções extrajudiciais. A gente acha que é muito importante a sociedade brasileira como um todo discutir que polícia é essa que a gente quer, que modelo de segurança pública é esse que a gente quer que resulte em centenas de mortes todos os anos. Enfim, ao olhar para frente, a gente espera que todas as autoridades, na verdade, vejam esse relatório da anistia como uma oportunidade de adotar medidas concretas para superar essa situação de violação de direitos humanos que a gente denuncia. Obrigada.